Sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Saudações inscritos, quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 8/5/2020. Vemos nessa imagem o profeta Ezequiel diante de um ser manuseando uma espécie de tecnologia. Rodas sobre rodas. O que o profeta Ezequiel viu no passado, estamos tendo a oportunidade de ver nos tempos atuais, através da tecnologia americana. Sondas estéreo A e estéreo B, na SEC, capturaram um objeto colossal, imenso. Até então, não se tem uma resposta plausível para esse objeto. Eles dizem que isso é um reflexo, isso mesmo, que esse objeto, similar ao que Ezequiel viu, mostrando ser rodas sobre rodas, que isso na verdade são reflexos. Curiosamente, o objeto que está lá em cima ainda foi visto, também pelo profeta Ezequiel. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Não seria uma tecnologia? Seres usando uma espécie de um exoesqueleto. E seus pés eram como pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam cor de cobre polido. Bem interessante. Seriam botas, como botas de pés dos cavaleiros medievais, uma espécie de armaduras. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, os 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e também as suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada um andava continuamente em frente. Fantástico, fantástico. O que podemos entender, eles estavam vestindo uma roupagem, uma espécie de um exoesqueleto. Fantástico, por isso que não viravam o pescoço. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os 4. Seria uma espécie de capacete, dando a impressão que seriam rostos diferentes. Podemos observar nas imagens a semelhança da descrição do profeta Ezequiel com os tempos atuais, esse objeto imenso, gigantesco, colossal, que está lá em cima, próximo à Terra, e cria uma espécie de um escudo, e fica ali por muito tempo, e até hoje a NASA não dá uma explicação plausível. Observem a semelhança. Rodas sobre rodas. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, e com a aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos.
E os seres viventes corriam e voltaram à semelhança de um clarão de relâmpago. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos, ou seja, existia uma roda para cada ser. Fantástico. E essas rodas se moviam de acordo à vontade dos seres. Não seria um controle? E também existia uma roda imensa. E daquela roda imensa saíam outras rodas menores. E os seres com 4 caras estavam manipulando essas rodas. Isso que está escrito aí na Bíblia no Antigo Testamento. Então, para quem não sabe, a ufologia está descrita na Bíblia, só que de uma forma subliminar. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de uma outra roda, como se fosse 2 anéis, um dentro do outro. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Fantástico, hein? E andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles, e elevando os seus seres viventes da terra, elevavam-se também, ou seja, um controle. Os seres controlavam essas rodas, pura tecnologia avistada pelo profeta Ezequiel. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir. As rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas, ou seja, levando para um lado espiritual. Mas na verdade eram aparatos tecnológicos controlados por esses seres. Os seres que manipulavam essas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. Impressionante, amados. E elevando eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Sobre as suas cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima de suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção da outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outra 2 asas, que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouvi o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, com o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, ou seja, barulhos. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com cor âmbar, com um fogo revolvendo-se nela, e um esplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor âmbar, que saía no meio do fogo. Ou seja, muito vento, fogo, típico de uma espaçonave. Não teria lógica anjos ou o próprio Senhor causar estrondos e barulhos. Para quê? Simplesmente eles se apresentariam e não precisava de todo esse movimento.
E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, cor de metal, e as 4 tinham a mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio, uma dentro da outra. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Forte abraço a todos e até mais.